Annyeonghaseyo, 여러분. Sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One. Episódio hoje que eu espero que me ajude a voltar a dormir, porque desde que eu assisti o filme Jerônimo no Festival de Cinema Coreano, eu tô alguns dias sem dormir por um monte de questionamento, reflexões e pensamentos que o filme me trouxe. Então, para ajudar nessa terapia, nada melhor do que conversar com o próprio diretor do filme. Então, hoje estou aqui com o diretor do filme, o Joseph. Thank you for coming. 감사합니다. 반갑습니다. E também com o Jai, que vai ajudar aqui na tradução. Esse vai ser um programa um pouco diferente, onde eu vou fazer as perguntas em português, a gente vai conversar em português. O Jai vai ter o trabalho de traduzir para o coreano. O diretor, que fala super bem inglês e coreano, vai responder em coreano e o Jai vai traduzir essa resposta em português. E a gente optou por fazer dessa forma porque a gente acha que é um programa que será interessante, tanto nós da segunda, terceira geração, que não falamos tão bem coreanos, compartilhar, ouvir e refletir, assim também como nossos pais, nossos avós da primeira geração, os primeiros a chegarem aqui no país, tá bom? Você que não assistiu Jerônimo, por favor, tente assistir, tente descobrir como que dá para assistir. Você que não conseguiu participar do festival, assistir no festival, dê um jeito aí para assistir. Eu tento descobrir alguma forma e aí você volta e ouve essa conversa, ouve esse podcast, porque vai ter bastante spoiler também sobre o documentário, tá bom? Vamos começar então, Jai. O Jai já esteve aqui presente com a gente em 2 episódios, contando a sua história, contando também sobre o Future Leader Conference. Jai, você quer contar pra gente um pouquinho como que você conheceu o diretor? Legal. E primeiro deixar novamente um disclaimer. Tradutor não oficial. Eu espero conseguir traduzir bem e é um desafio enorme aqui. Bom, eu participei no GeoPodcast, contei um pouco da minha história no ano passado, que eu participei no FLC. E aí eu conheci o diretor Joseph, porque ele palestrou. Ele foi responsável de uma sessão que ele falava sobre a identidade de ser coreano diáspora. Acho que coreano diáspora também é um assunto interessante. O diretor introduziu o que é um coreano diáspora, mas isso me marcou muito. Não somente me marcou, mas também as histórias do Jerônimo, que eu já tinha ouvido, mas não tinha assistido aquele momento. E ele também tinha introduzido outro filme chamado Chosen. E a intro do trailer do Chosen, ele é muito marcante, porque ele começa com os Haigu, que é onde a comunidade coreana esteve sem policiamento, né? Quando teve como é que posso... Os protestos de Los Angeles. Exatamente. Então isso me marcou muito, isso refletiu, tanto que quando eu participei do programa, eu compartilhei sobre o Jerônimo, compartilhei com o Chosen, mencionei o nome do diretor. E é uma felicidade imensa, né? De a gente receber aqui no Brasil o diretor, né? E também poder compartilhar um pouco mais sobre os seus pensamentos, porque existe uma pesquisa muito intensa que o diretor fez atrás desses assuntos. Identidade, cultura coreana, a segunda, terceira, quarta geração dos coreanos no mundo todo. Tá. Para ele não achar que a gente está falando mal dele sem entender, você pode traduzir um pouquinho para ele o que você falou agora? Sim. Nossa, aí que começa. Agora que começa. Eu perguntei como que vocês se conheceram. se eu soubesse, eu teria falado menos. 우리 진행자님께서 질문을 해주셔가지고 어떻게 제가 감독님을 알게 됐는지 질문을 해주셔가지고 제가 FLC 한국 차세대 세계 한인 차세대 대회를 참석을 하면서 우리 감독님께서 한인 정체성과 관련된 그런 강연을 하셔가지고 제가 그때 너무 감명 깊게 그 세미나를 보았고, 사실은 그 전에는 저는 헤로니모에 대해서는 이야기는 들었지만 보지는 않았거든요. 근데 그 이후로 이제 보게 되었고, 그리고 또 저는 개인적으로 그 초선의 영화 트레일러의 앞부분에 있는 4.19의 이야기와 그 모든 그 배경들이 굉장히 쇼크로 저한테는 되게 다가왔거든요. 그래서 제가 브라질에 와가지고 이 교포캐스트를 참여를 하면서 제가 FLC 경험담을 이제 공유를 할 때 제가 그 부분에 대해서 이제 얘기를 했었고, 또 우리 정 감독님도 제가 언급을 했었습니다. 제가 작년에. 근데 이런 정 감독님을 저희가 브라질에서 이렇게 다시 만나 뵙게 돼가지고 정말 너무너무 반갑고, 그리고 굉장히 뜻깊은 그런 시간이 될 거라고 생각을 해요.
그리고 한 가지 또 우리 시청자들한테 말씀을 드린 게 뭐냐면 우리 정 감독님께서는 이 부분에 이 주제에 대해서 정말 오랫동안 연구를 했었기 때문에 이게 그냥 단순히 우리가 무언가를 알고 이렇게 스토리를 텔링을 한 게 아니라 이에서 굉장히 많은 학술적인 그런 조사도 하시고 논문도 보시고 또 많은 인터뷰를 해가지고 오늘 정말 우리에게 이 한인 디아스포라 관련해 가지고 좀 좋은 말씀을 나눠주실 것 같다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 우선 초청해 주셔서 감사드리고 또 Obrigado por convidar. 사실 이런 고민을 같이 나눌 수 있는 친구들이 이렇게 브라질에서 있고 이거를 오래 전부터 여러 인사들을 초청을 하면서 이런 질문들을 주고받는 이 모든 현상이 저는 굉장히 감사하고 기쁘고 또 이렇게 함께 할 수 있어서 영광입니다. É uma honra e muita imensa felicidade de poder encontrar novamente com as pessoas que têm um pensamento mais discussão, um pensamento profundo sobre esse assunto, né? Que eu acredito que seria a identidade coreana. Então tá, vamos então para as perguntas, né? A gente aqui fez um aquecimento. Eu não costumo fazer roteiro no podcast, você já participou, você sabe, né? Mas hoje, como eu tenho essa questão da tradução, eu achei melhor tentar roteirizar para a gente não viajar muito, para ficar mais fácil de todo mundo, seja em português ou em coreano, entender, tá bom? Então, a primeira pergunta é: eu entendo que a história de Jerônimo tem muitas peculiaridades e fato inusitado por todo o contexto histórico de Cuba, a história da diáspora coreana do México para Cuba também. A princípio pode parecer que é só um filme de um revolucionário coreano, um Che Guevara coreano. Mas eu enxergo que a história de Jerônimo, um coreano da segunda geração, tentando criar uma associação, pode ser relacionada à história do vazio entre a primeira e a segunda geração de muitos coreanos ao redor do mundo, independentemente da época. Quer traduzir essa primeira parte? Claro. 이제 저희 지금 이제부터 인터뷰를 진행을 하겠습니다. 헤로니모님의 그 이제 이야기를 저희가 들으면서 굉장히 일반인들과 정말 틀린 그런 이민 루트를 이제 그 저희가 보게 됐죠. 그러니까 한국에서 멕시코까지 또 멕시코에서 쿠바까지 이렇게 이민하는 그런 사례들을 봤는데 이 본인은 이 헤로니모 이야기를 보면서 2세대와 이제 1세대들 간에 이제 있는 하나의 이제 갭이 있는데 하나의 빈 공간이 있는데 이 빈 공간을 채우는 그런 연결고리를 만드는 그런 이야기를 볼 수가 있었다. Uma segunda geração uma segunda geração de coreanos que em qualquer lugar do mundo, né? Ou em qualquer época, na década de 90, 80 ou até agora, nos anos 2000, acredita ter encontrado um espaço no país em que vive, acredita estar bem inserido, mas chega em um determinado momento da vida que sente falta com uma maior conexão com a Coreia. Isso pode acontecer por diversas maneiras ou por diversos motivos. No caso do Jerônimo, uma viagem para a Coreia em 95. Mas às vezes pode ser um caso de racismo, um luto familiar, né? Um parente que morre, ou até mesmo um questionamento em relação a como criar os seus filhos, né? Então a primeira pergunta é simples: qual que é a mensagem que ele gostaria que o filme tivesse passado para alguém da primeira geração que assiste e alguém da segunda geração? 그래서 우리가 뭐 몇 년도에 이민을 왔는 그거에 관계없이 특히 이제 2세대들은 그 사회에 동화가 되어서 이제 정말 잘 살고 정말 이제 잘 이렇게 하다가 어느 순간에 있어서 자기 인생에서 한국이라는 자기의 뿌리에 대해서 그 이제 연결고리가 부족한 거를 느낄 수가 있다. 그 예는 헤로니모님께서 한국을 95년도에 방문했던 그 이야기가 될 수가 있고, 또는 그 2세대가 뭐 인종차별이 됐든 가족의 구성원을 잃게 되거나 아니면 본인이 이제 자녀를 교육하는 과정에서 본인이 한국과 이 뿌리를 다시 회복을 해야 된다라는 그런 계기들이 있는 것 같다. 그러면 감독님께서는 이런 이야기를 통해 가지고 이런 배경을 통해서 어떠한 메시지들을 1세대 그리고 또 2세대들에게 한인 1, 2세대들에게 전하고 싶은지 알고 싶습니다. 우선 제가 생각하기에는 1세대와 2세대의 그 갭, 간극은 사실 한인 커뮤니티뿐만 아니고 모든 이미그런트들이 겪는 굉장히 어려운 문제라고 생각해요.
Primeiramente, um gap que existe entre a primeira e a segunda geração, isso não apenas existe dentro de uma comunidade coreana de qualquer país. Isso existe em qualquer tipo de comunidade e é um assunto bastante complexo. 그래서 보면은 보통 1세대들은 이제 새로운 거주국에 와서 옛 것을 버리고 새로운 것을 배우는 그 고통이 있고 또 거기서 생존하기 위해서 엄청나게 열심히 일하는 고통이 있고 또 본인이 현지인이 아니기 때문에 외국인으로 시작하기 때문에 받아야 되는 어쩔 수 없는 차별과 편견에 이제 노출되는 그런 불편함이 있고 거기까지 할까요? E a primeira geração, eles são os pioneiros, né? Então, os pioneiros normalmente eles precisam jogar fora, precisam desfazer as coisas, os costumes que eles tinham, como de que eles traziam, né, do seu país de origem, para se adaptar nesse novo país. Existe uma sofrência muito grande porque eles têm que se sobreviver. E também, ao associar na comunidade local, ou sociedade do local que ele vive, existe sim bastante preconceitos e também bastante preconceitos que acaba dificultando ao dia a dia dele. 그렇기 때문에 이제 본인들이 겪었던 그 서러움과 아픔과 그리고 외로움 그리고 희생 정신 그것을 아이들이 답습하지 않게 하기 위해서 아이들은 최대한 현지화 시키려고 그러죠. 그 현지 사회에 동화될 수 있도록 오히려 한국말보다는 영어 혹은 포어를 하게 하고 또 아이들은 외국인처럼 잘 현지 사회에 동화하지 못하고 적응하지 못하는 부모님을 보면서 자신의 모국에 대해서 혹은 자신의 모국 문화에 대해서 우리 반감을 갖게 되고 나는 오히려 현지화돼서 저들과 차별 없이 살 거야라는 이제 그런 심리가 어렸을 때는 발동하는 것 같아요. E por essa sofrência, solidão, todas as dificuldades que a primeira geração teve diante da sociedade que ele vive, em geral, a primeira geração ele tem a sua missão que a sua próxima geração que não sofra os mesmo caminho que eles sofreram, mesmas coisas que eles sofreram. Então eles querem traçar um novo caminho para eles, tentando se socializar mais ainda para que as crianças consigam aprender a sua língua local, consiga se tornar um cidadão do local. E aí isso acaba gerando, né, que essa segunda geração ele acaba sendo mais, né, no nosso caso que é mais brasileiro, esquecendo as suas raízes, a sua identidade, a sua cultura, por essa circunstância que a primeira geração tem sofrido e tem trazido. 제 미국에 있는 재미교포 친구들, 미국에서 태어나서 자란 친구들을 봐도 그 친구들은 굉장히 오랫동안 자신의 코리안 아이덴티티에 대해서 되게 부끄럽게 생각했어요. 그래서 최대한 한국말을 안 하려고 하고 최대한 백인들이랑 어울리려고 하고 근데 재미있는 것은 그들이 자라서 결혼을 해서 아이를 낳는데 그리고 부인은 대부분 한국 사람들인데 아이가 이제 자라나면서 자기한테 한국에 대해서 물어보는데 자기가 대답해 줄 게 없는 거예요. 그러니까 아이를 한글 학교에 보내기 시작하는 거예요. E aí, eu tenho bastante amigos meus, né, que moram nos Estados Unidos, os coreanos americanos, e muitos deles tinham muita vergonha de ter a identidade de coreano. Então, eles acabam se enturmando mais com os brancos para se tornar um dos membros da sociedade local. Mas quando eu vejo, a maioria deles acabam casando com os coreanos e eles vão ter filhos. E quando os filhos começam a questionar sobre o assunto do seu país natal, do seu hometown, aí que esses amigos meus eles começam a procurar essas raízes e até então enviar as crianças no Hangrakyo, na escola coreana, para aprender a língua e a cultura. 네, 여기서 하고 싶은 말은 한인 정체성을 꼭 지니고 있어야 된다. 한국에 대해서 알아야 된다. 한국과 굉장히 긴밀한 관계를 가져야 된다라고 말하는 게 저는 아니에요. 저는 사실 아이덴티티는 상대적인 개념, relative concept이기 때문에 모든 인디비주얼들이 자기가 알아서 아이덴티티를 만들어야 된다고 생각하는 사람이에요. 하지만 한인 정체성에 대해서 자기가
정말로 부정을 한다든지 아니면은 그것에 완전히 무관심한 한 행동에 대해서는 꼭 이게 코리안 아이덴티티뿐만 아니고 it can be religious identity, 뭐 종교관, 신앙관, 세계관, 혹은 자기를 이루는 모든 요소들을 부정했었을 때 그게 과연 온전한 그 사람의 그 존재 의식 혹은 스스로에 대한 평가가 이루어질 수 있는가라는 시선에서 접근해야 되는 문제라고 생각해요. E também, deixando bem claro, eu não estou aqui para que vocês tenham que ter a identidade de ser um coreano, ou vocês têm que conhecer a Coreia, a história, ou vocês têm que ter um relacionamento profundo com a Coreia em si. Porque a questão da identidade, ele é um conceito bastante relativo. O indivíduo, ele tem que se autoconstruir a sua própria identidade. Mas também, por outro lado, apenas negacionar ou ter uma atitude negativa sobre a procura da sua identidade pessoal, seja questão religiosa ou profissional, os outros assuntos, eu não acredito que isso seria uma atitude correta para que o indivíduo viver viver a vida, né, negando as suas identidades próprias. 결국 인생에서 추구하는 것은 어떤 의미라고 생각해요. meaning, maybe purpose, 목적. 헤로니모가 저는 말년에 한인 정체성을 찾으려고 노력했었던 것은 꼭 이게 뭐 어떤 애국주의적 혹은 뭐 국가주의적 나는 한인이야라는 그런 강박관념보다는 자신의 인생에서 내가 한인이 되는 게 어떤 뜻인가, 그리고 내가 한인이라는 것을 통해서 내가 어떤 더 보편적인 가치를 이룩할 수 있을까, 자신을 이루는 모든 그 도구들을 어떻게 더 긍정적으로 사용할 수 있을까라는 질문에서 나온 행보라고 생각이 드네요. Então, acredito que todos nós, né, temos um significado da vida, né? Ou podemos afirmar um propósito da vida que nós estamos seguindo. Então, no caso do Jerônimo, obviamente ele nos dias finais da vida dele, ele teve uma intensa busca sobre a sua identidade de ser coreano diáspora. Mas esses esforços não foi por puro patriotismo de ele ser coreano, etc. Acredito que seria muito mais por questão de o que é ser um coreano diáspora, buscar esse significado da vida, e isso que fez o Jerônimo se mover a busca dessa jornada, e também estabelecer um valor em comum como um coreano em si. 마지막으로 덧붙이자면 이민 1세대 분들은 자녀들이 자신에 대해서 고민할 수 있는 여러 도구들을 그들에게 어베일러블하게 주는 거는 긍정적으로 생각하지만 그들이 한국인으로 자라야 된다는 그런 기대감, 그거는 없는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 정말 자녀가 한국인으로 자라길 원한다면 한국에서 살아야죠. 하지만 걔네들을 데리고 미국에 혹은 브라질에 와서 살고 있는데 당연히 현지화 될 수 없는 게 당연한 거고, 그렇기 때문에 기대감을 굳이 높이 갖는 건 안 좋을 수도 있다. 왜냐면은 늘 거기에서 불화가 나타나기 때문에. 2세들의 경우는 한국인이 되어야 된다는 강박관념은 버리되 자신을 이루는 어떤 모든 요소들에 대해서 진지하게 고민하려는 자세는 필요하다고 생각하고, 제 친구들 중에서 어렸을 때 한글 학교 가는 거는 다 싫어하는데 자라나서 한글 학교 때문에 한글을 잘하게 되는 거에 대해서 후회하는 친구는 한 명도 못 봤어요. Para a primeira geração, obviamente, disponibilizar as ferramentas para que os seus filhos consigam pensar um pouco da sua vida, para se moldar, é bastante relevante. Mas fazer que os seus filhos cresçam como um coreano, ter esse tipo de expectativa, eu não concordo muito sobre isso. Porque se você realmente quer que seus filhos tornem um coreano mesmo, o correto é morar na Coreia e não no país local. Então, realmente precisa dessa calibração
equilibração da expectativa em si diante das suas crianças. E, né, também para a segunda geração, não precisamos ser 100% coreano, ser coreano, algo do tipo. Mas acho que o exercício que é necessário é um pensamento mais contínuo e profundo sobre que tipo de pessoa que eu quero me tornar, né? Então isso poderia deixar como recado também. Inclusive, eu já vi muitos amigos meus, né, que eles odeiam ir no Hangarakkyo, na escola coreana, para aprender a língua, a cultura, etc. Mas eu não vi ninguém dentro desses amigos com arrependimento de, depois de ter crescido, sobre eles falarem coreano, de ter um arrependimento de ter ido numa escola coreana, porque é ali que eles aprendem a língua, e costume e a cultura. Um comentário em cima da resposta. Eu concordo que é difícil a gente impor esses recursos, e eu acho que uma solução seria deixar eles disponíveis, como se fosse uma biblioteca, para que quando ter esse interesse, a criança, o jovem, o adulto possa ir lá, pegar um livro e buscar conhecimento. quiser traduzir até essa primeira parte. 보리는 우리 감독님 말씀하시는 거에 되게 동의를 하고, 특히 우리가 이렇게 강요를 하고 뭐 이런 부분에서는 정말 하지 말아야 된다. 우리가 정말 해야 되는 솔루션으로 해야 되는 거는, 우리가 이 자녀들을 위해서, 이 세대들을 위해서 이러한 툴들을 본인이 원하는 대로 배울 수 있는 그런 툴들을 많이 마련을 해야 된다. E aí, esse é um problema nosso de filhos de diáspora, porque a gente ler a bibliografia de um herói nacional coreano não fala 100% com a gente, porque ele vive num outro país, numa outra realidade, não a nossa. E ao mesmo tempo a gente conhecendo a história local de algum herói nacional, né, seja brasileiro ou americano, também não conversa muito diretamente com a gente, porque também é outra parte da nossa história. E a gente fica num buraco onde não consegue encontrar referências. Por isso que eu acho que o trabalho desse filme, dos outros trabalhos que ele faz e estudo, tão importante. 그래서 특히 이제 우리 같은 디아스포라 2세 같은 경우에 이제 또 문제가 뭐냐면, 사실은 우리들은 한국에 있는 뭐 위인들이나 이런 영웅들에 대해서 크게 공감대를 얻지를 못한다. 마찬가지로 우리가 로컬 사회에 있는 이 브라질 사회에 있는 이런 위인들과 영웅들에게서 또 그런 공감대를 우리가 느끼지를 못한다. 그래서 여기에 하나의 홀이 있다. 하나의 홀이 있는데, 여기에서 이제 새로운 레퍼런스를 만들어 줘야 되는데, 지금 감독님께서 하는 그 역할이 뭐 이렇게 헤로니모 같은 이런 분들을 레퍼런스로 만드는 게 굉장히 중요하다. 맞아요. 왜냐면은 제가 헤로니모를 발견하고 이분에 대해서 영화를 만들고 싶었었던 이유가 바로 그거였어요. 미국에서 살면서, 그러니까 재미한인 코리안 아메리칸이 되는 것은 무슨 뜻인가? 그러니까 100% Korean and 100% American at the same time, 100% Korean and 100% Brazilian at the same time. What does that mean? And what does it mean to fully embrace both sides of my identity? 근데 그런 벤치마크하고 롤 모델이 주위에서 그렇게 많이 찾아볼 수 없었어요. 근데 헤로니모를 알게 되는 순간, 이 사람은 maybe he has secret. 그 비밀을 알고 있는 사람일 수도 있겠다. 그 디아스포라 정체성의 비밀을 알아가고 있는 사람일 수도 있겠다라는 그런 확신이 들어서, 그럼 이 사람에 대해서는 영화를 만들었을 때 나만 혜택을 볼 수 있는 게 아니고 이 같은 문제를 고민하는 여러 코리안 디아스포라들에게 동일하게 영향을 줄 수 있겠다라는 그런 확신이 있었던 것 같아요. Eu tive a convicção, quando eu achei o Jerônimo, que ele sim tornaria um role model, uma referência para a diáspora coreana. E isso que me motivou a fazer o filme, porque o que seria ser um coreano-americano 100%? Então isso me fez muitos questionamentos. E quando eu vi a trajetória do Jerônimo, esse sim teria, ele saberia sobre o segredo, sobre a identidade de uma diáspora coreana. Isso que me motivou a fazer essas pesquisas e ir a fundo. Até porque, um comentário em cima, a história de Jerônimo, principalmente a ascensão dele na sociedade cubana, é uma história de décadas atrás. Mas eu tive a impressão de estar vendo o futuro.
quando eu estava assistindo o Jerônimo. Eu não estava com a impressão de que eu estava vendo o passado da história, mas sim o que vai acontecer com a terceira, quarta geração de coreanos aqui no Brasil. 본인은 그 이제 우리가 그 헤로니모님께서 쿠바 사회에서 이제 굉장히 많은 사회에 이제 그 위상이나 이런 위치에 성공을 이루신 걸 봤는데 본인은 이걸 보면서 이거는 우리가 과거에 수십 년 전에 있었던 이야기를 보는 게 아니라 오히려 앞으로 다가올 3세대, 4세대들에 대한 미래를 볼 수가 있었다. 네, 그렇죠. 왜냐면은 코리안스 인 큐바는 이제 1905년에 이민 간 세대이기 때문에 이제 이민 1세대에서 2세대 넘어가는 imin 사회들이 봤을 때는 사실 과거에 이민을 먼저 갔지만 어떻게 보면 우리의 미래상을 보고 있는 걸 수도 있겠죠. 네. Sim, exatamente. A imigração dos coreanos em Cuba começou em 1905. Então eles já passaram dessa fase da primeira geração para a segunda geração e com certeza a gente consegue imaginar o nosso futuro, sim. Então, essas reflexões puxam até o gancho para a segunda pergunta, né? Coreanos cubanos de terceira, quarta geração, muitos que perderam seus traços físicos, a língua e os costumes também. Muitos podem ser os fatores que levam uma pessoa a tentar se reconectar com a sua origem coreana. O senso de pertencimento a um grupo, a busca por um passado ou até a busca por um sentido de vida. Existe uma forma da gente criar e educar nossos filhos para que aquele arrependimento que Jerônimo teve, eu devia ter escutado meu pai, estudado coreano, não seja alguma coisa, uma violência que a gente possa estar impondo aos nossos filhos, né? A gente muito se coloca no lugar do Jerônimo, agora me colocando no lugar do pai do Jerônimo, podendo assistir como foi a vida dele depois. Eu deveria ter forçado mais a estudar coreano, mas como fazer isso sem forçar ou sem ser uma violência, né? 저희가 이제 쿠바에 있는 한인들 3세대, 4세대 이런 분들을 보면 이제 사실상 뭐 생김새나 아니면 뭐 언어나 풍습이나 이런 부분에서 이제 한국인으로서의 이런 모습들을 많이 잃은 거를 저희가 볼 수가 있었습니다. 이제 이런 현상들 때문에 다시금 이런 분들이 한국과 다시 연결고리를 다시 만들 수 있는 그런 계기가 될 수가 있는데 사실은 이렇게 우리가 이제 그런 자녀들에게 이제 그 한국어를 이렇게 더 가르치려고 하고 자녀들은 뭐 배우려고 했던가 하는 그런 과정이 있는데 사실은 이렇게 한국인의 이 정체성을 다시금 찾게 하는 것 자체가 하나의 잠재된 폭력이 아닐까. 그러니까 만약에 헤로니모 아버님께서 헤로니모의 이 모든 이야기를 보고 내가 헤로니모를 조금 더 한국말을 더 가르쳐주고 한국 문화를 더 가르쳐줬으면 헤로니모가 그런 고통을 느끼지 않았을 텐데라고 생각하는데 이게 하나의 잠재된 폭력이지 않을까라고 질문을 하고 있습니다. 제가 질문으로 다시 답해 볼게요. Vou receber essa pergunta com a outra pergunta. 2년 전에 고려인들, 그러니까 중앙아시아에 사는 한인들이 모여서 줌 미팅을 했어요. 한 뭐 몇십 명이 모여서 우즈베키스탄, 코리안, 카자흐스탄, 코리안 러시안, 코리안 키르기스탄 거기에 사람들이 모여서 질문을 했는데 발레리 칸이라는 교수님께서 이런 질문을 했습니다. Will Korean diaspora eventually disappear? 거기까지 하고 제가 더 보충 설명을. Where? Will Korean diaspora disappear? Eventually disappear. Eu vou fazer uma pergunta sobre a sua pergunta, tá? 2 anos atrás teve uma reunião em Zoom com os coreanos descendentes do que moram no central da Ásia. A gente chama eles como Koryoin porque início e final do século XIX e início do século XX eles foram migrados obrigatoriamente para essa região pelo regime soviético. E nessa reunião, o professor Valery Khan fez uma pergunta, falando assim que a diáspora coreana vai sumir. 한 30분 정도 그 질문으로 본인이 프레젠테이션을 했는데, 그러니까 고려인의 이민 역사를 이제 설명을 했는데, 정작 그 질문에 자기가 답을 안 한 거예요. 그래서 Q&A 시간에 제가 손을 들고
the only American participant. 제가 교수님, you have to answer your own question. Do you think the Korean diaspora will eventually disappear? 한국 디아스포라가 결국 사라질 것이라고 본인은 생각하십니까? 물으니까 이분이 1분 동안 이렇게 줌 화면이 이렇게 얼은 것처럼 프리즈 된 것처럼 고민을 하시는 거예요. 이렇게 되게 인상을 쓰면서 결국 1분 뒤에 이렇게 딱 보더니 maybe I think it might disappear 이런 식으로 저한테 대답을 했는데 제가 여기서 흥미롭게 생각했던 지점은 그리고 중요하게 생각했던 지점은 그분의 답이 아니고 그분이 씨름했던 그 1분 동안의 그 침묵이었었어요. 그 침묵 시간에 이 사람이 무슨 생각을 했을까 생각을 해봤는데 이 사람이 생각하는 사라지지 않아야 된다고 생각하는 가치는 무엇일까? 이게 만약 우리가 사라진다면 우리는 안 사라지겠죠. 왜냐면 한국말을 조금씩 하니까. 하지만 우리 아들, 우리 손자, 손녀가 결국 한인이라는 정체성이 옅어져서 없어진다면 그것은 무슨 뜻일까? 그게 살아 있어야 되는 이유는 무엇일까? 그런 질문을 오히려 하게 되더라고요. 네. Aí o professor Valery continuou com a sua apresentação, mais ou menos 30 minutos, contando da história dos os coreanos. Mas no final ele não me respondeu. Não me respondeu a minha pergunta se a diáspora coreana vai sumir ou vai não existir mais. E então durante o Q&A, eu me levantei, eu perguntei como único americano participante do encontro. E aí perguntei, professor, será que mesmo a diáspora coreana não vai existir mais? E quando eu fiz esse questionamento, o professor ele ficou mais ou menos 1 minuto freeze, congelado, sem responder. Parece que a tela tinha congelado. E aí ele respondeu, talvez. Mas o que eu fiquei interessado, o que achei muito interessante e acho muito importante é sobre esse silêncio dele durante 1 minuto. O que ele tinha pensado, o que ele ficou pensando, né, sobre essa pergunta que eu fiz. E quais são os valores que ele... Será que tipo de valores que ele pensou, né? Caso a diáspora coreana não existe mais. Obviamente, nós aqui, nós existiremos como nós somos, né? Mas imagine que as nossas próximas gerações, sem a identidade coreana, o que isso significa? 저는 자신이 속할 수 있는 공동체가 하나 이상 여러 개일수록 더 그 사람 행복할 수 있다고 생각해요. 그것은 어떤 또 애국심이나 국가주의적으로 내가 여기서 하나의 사람으로 기능하기 때문이 아니고 더 많은 사람들, 더 많은 종류의 사람들과 내가 인류애를 나눌 수 있는 기회가 생기기 때문이라고 생각하거든요. E eu penso, o que eu penso, o indivíduo que as comunidades que ele consegue, as comunidades que ele pode participar, não participar, ele pode participar ativamente. Se for mais isso traz muita felicidade. Não somente no perspectiva de nacionalismo ou patriotismo, né, que por esta razão temos que participar de uma comunidade em si, mas poder participar, compartilhar com muitas pessoas diferentes, isso sim traz amor para a humanidade em si. 그렇기 때문에 이제 부모님과 자녀 안에 그 긴장감, 너는 한국인 정체성을 더 유지를 해야 되고 한국말을 배워야 된다는 그 긴장감 안에서 그 다이내믹 안에서 생각했을 때 폭력적일 수는 있겠지만 만약 그 자녀가 조금 더 넓은 시각으로 자신을 이해하고 세상을 이해했을 때 자기가 연결할 수 있는 사람들이 더 많아진다면은 자신의 정체성을 통해서 그것은 그 사람에게 엄청난 축복
축복이라고 결국은 생각해요. Então, eu respondo, obviamente, existe uma tensão entre os pais e o filho. E pelo esse dinamismo, pode ser sim uma violência, como você mencionou. Mas as crianças, a nova geração, tendo um pensamento mais aberto, olhar o mundo mais aberto, pessoas como as pessoas em si, e se puder conectar entre esses dots, eu acredito que isso seria uma grande benção que nós temos. Complementando e até linkando com a próxima pergunta, é o desejo dos pais, né, não verem os filhos sofrerem. Então eles gostariam de ver os filhos bem inseridos no local onde eles estão vivendo, né? E aí entra a questão das necessidades das associações, que uma vez bem inserido no país em que estão vivendo, é comum acreditar não ter mais sentido a existência de uma associação coreana, a não ser que seja para um resgate, a não ser que seja para a manutenção de uma identidade coreana. Mas para isso, né, muitos países, assim como o Brasil, contam com um centro cultural coreano. Você acredita que esses centros possam fazer esse papel? E são a melhor ferramenta para fazer esse papel? 우리 이제 부모님들이 사실상 이런 자녀분들이 본인들이 겪었던 고통들을 받지 않게끔 그렇게 하지 않습니까? 그런데 이제 어느 정도 이제 한 사회에 저희가 굉장히 잘 동화가 되어 있고 그 세대가 잘 동화가 되어 있는 그런 사회에서 사실은 본인은 그 한인에 대한 그 존재 여부에 대해서 조금 퀘스천 마크를 던지고 싶다. 왜냐면 특히 이 한인회가 갖고 있는 그런 이 잘 조화가 된 사회에서 그 한인회가 갖고 있는 역할은 결국에는 한인 정체성을 유지하거나 아니면 그거를 유지 보수를 하는 거로 이렇게 보여지는데, 근데 일부 국가에서는 이미 한국 문화원이 설치가 되어 있다. 그렇다면 이런 문화원이 이런 그 한인 정체성을 회복을 하고 그런 그 유지 보수를 할 수 있는 그런 역할을 할 수 있을 거라고 생각을 하시는지 질문을 드립니다. 저는 문화원하고 한인회는 근본적으로 다른 기능을 하고 있다고 생각해요. 문화원은 자신의 모국의 문화를 혹은 거기에 전통을 혹은 역사를 해외에 알리는, 소개하는, 그래서 해외에 있는 현지인들이, 외국인들이 한국을 더 친밀하게 생각할 수 있는 그런 기회를 주는 거고, 한인회의 역할은 다이아스포라의 역할이라고 생각해요. 그러니까 그 한인 사회 내에서 물론 정체성 강화도 있겠지만 꼭 정체성 강화에 속박되어 있다고 생각하진 않고, 오히려 그 한인들이 공통적으로 겪는 어떤 차별이라든지 혹은 피해라든지 거기에서 목소리를 모을 수 있는 어떤 플랫폼을 한인회에서 제공한다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 하나는 한국의 정부에 속한 기관이고 하나는 그 안에서 살아가는 현지 디아스포라 단체라고 생각해서 그것이 물론 중복되는 부분이 조금 부분이 있을 수 있겠지만 다른 기능을 serve한다고는 생각을 합니다. Na minha opinião, ambas organizações, entidades têm missões bem diferentes. Eu posso listar que o Centro Cultura Coreano, pela sua origem e sua natureza, ele tem a sua missão de propagar, expandir a cultura, a história da Coreia e realizar suas ações em cima disso. Já uma associação, eu acho que ele tem uma missão muito, muito importante sobre a diáspora coreana. Obviamente, fortificar a identidade coreana, etc., sim, é um dos papéis importantes, mas também aquela comunidade local, existe muitas coisas em comum. Pode ser alguma sofrência em comum, racismo, preconceito, ou etc. Então, em cima disso, ele tem um grande papel de atuar, e apesar que exista alguns pontos de conflito entre duas organizações, uma organização com certeza ele representa o governo em si e o outro seria a comunidade local. 하지만 만약에 지적이 과연 한인회가
자신의 기능을 정당하게 하고 있느냐 이거는 정당한 지적일 수 있다고 생각하는 게 Mas se o seu questionamento é que se a associação está exercendo a sua função corretamente, acho que é uma pergunta bastante válida a ser feita. Então, voltando à pergunta que o professor fez naquele encontro no Zoom, se um dia a diáspora coreana vai acabar, complementando com a resposta não deveria ser devemos trabalhar para isso. Temos que trabalhar, temos que nos esforçar para acabar com a diáspora coreana, no sentido de se uma associação precisa para nos fortalecer, para que a gente não possa sofrer racismo, para que possa nos ajudar nessa coletivamente, uma vez que não se tem mais um racismo, que não se tem essas dores, não teria o porquê de ter uma associação. E uma vez que a gente está bem inserido na comunidade, a gente deixa de ser um coreano diáspora, mas passa a ser só brasileiro e só americano, por exemplo. 그러면 본인은 발레리 교수님이 한 질문에 빗대어 가지고 디아스포라가 사라지는 이제 그런 게 사실은 그러면 한인회가 자기의 그 역할을 굉장히 잘하고 그리고 그 사회가 굉장히 잘 조화가 되어 있으면 사실상 디아스포라가 사라지는 게 너무나도 당연한 수순이지 않을까. 왜냐면 지금 말씀하신 대로 뭐 예를 들어서 우리가 그 공동체가 겪고 있는 뭐 인종차별이든 아니면 일반적인 공통된 이런 피해 이런 부분들이 만약에 완전히 없어진다면 그렇다면 자연스럽게 코리안 디아스포라가 사라지는 게 그 수순이 아닌가라고 질문을 드립니다. 그럴 수 있죠. 저는 사실 지금 말씀하신 질문을 12년 전에 브라질 와서 되게 많이 생각했었어요. 지금은 젊은 브라질 한인 친구들 사이에서 어떤 인종에 대해서 혹은 이렇게 사회 제도에 대해서 조금 더 크리티컬하게 생각하는 흐름을 많이 읽지만 당시에는 굉장히 많은 교포 친구들이 I'm Brazilian. 자기는 브라질리안이고 Yeah, sure. My parents are Korean, but I'm fully Brazilian. 이렇게 말하는데 아무런 주저가 없었어요. 그러면서 저는 생각했던 게 만약에 어떤 사회가 사람들이 출신 혹은 그 인종에 상관없이 온전히 그들을 안아주고 그들이 서로 조화롭게 잘 살 수 있다면은 과연 자신의 ethnic background, 인종적 배경이 왜 중요할까? 더 이상 중요하지 않을 수도 있겠다. 하지만 그건 굉장히 이상적인 사회겠다. 과연 그런 이상적인 사회가 나올 수 있을까? 이런 생각을 많이 했었습니다. Pode ser isso, tá? Respondendo a sua pergunta. E, inclusive, eu fiz muito questionamento relacionado 12 anos atrás, quando eu vim no Brasil. Mas eu sinto que agora está um pouco diferente. Quando eu encontrei os jovens, jovens coreanos brasileiros aqui. Aquela época, aquela ocasião, eu vi que muitos falavam, eu sou brasileiro, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não tenho nenhum problema, tal, né? Então eu pude notar que existia uma associação dentro desses coreanos brasileiros na sociedade. Agora, sendo bastante sincero, quando a gente fala que não é importante o background étnico, eu acho que não. Eu acho que isso é um pouco mais complexo. Obviamente, né, nós sermos considerados sem nenhum olhar sobre a nossa etnia, isso seria o mundo ideal. Então, eu acho que isso acaba sendo mais ideológico. Quer dar um tempo aqui para preparar para a sua reunião? Ah, não. Pode continuar. Eu posso parar 5, 10 minutos. Tá 5 bom. minutos. Mais 5 ou faltando 5? Faltando 5. Faltando 5? Tá bom. 10:55. Tá. 수고 너무 많으십니다. 가장 수고 Respira. 이렇게 통역하는 거는 진짜 오래간만이지. Pode voltar para mim então, David, tá bom? Porque aqui no Brasil existem muitas associações coreanas de alguma coisa. A gente tem associação de artista, associação de caligrafia, associação de cerâmica, comércio, tênis, badminton. E todas essas associações me parece que tem muito mais pessoas participando do que a própria associação geral dos coreanos, né? Isso é um fenômeno típico brasileiro, a gente querer só se juntar em torno do nosso hobby, ou isso também acontece bastante nos Estados Unidos? E por que
isso está acontecendo? Por que a gente precisa ter essas associações em torno de um hobby, né, que seria uma coisa muito mais fácil de talvez estar inserido numa sociedade local, né? Por exemplo. 이 브라질 같은 경우에는 그 굉장히 다양한 주제를 가진 그런 협회들이 많습니다. 뭐 예술인 협회, 서예 협회, 세라미, 뭐 상공회의소, 체육, 배드민턴, 테니스 이렇게 굉장히 많습니다. 실제로 봐도 이런 협회 이런 주제를 가진 그 협회의 참여도가 굉장히 높습니다. 오히려 이런 협회를 참여를 하는 게 일반적으로 한인회를 참여하는 것보다 더 높은데 이거에 대해서 다른 국가에 있는 그런 한인 사회, 특히 뭐 미국 사회 같은 경우는 어떤지 알고 싶고요. 그리고 사실은 이런 동호회 단체 같은 경우는 우리가 일반적으로 현지 로컬에 있는 로컬 사회에도 충분히 가입을 할 수가 있는데 왜 그러지 못하는가라고 질문을 드립니다. 이제 취미로 이제 모이는 계기가 형성되는 것과 어떤 글쎄요 조금 숭고하게 들릴 수는 있겠지만 하나의 cause 목적 의식을 갖고 그러니까 공동체 그러니까 자신의 어떤 재미와 흥미 이상의 타인 혹은 공동체의 안위 혹은 성공 혹은 뭐 그들의 뭐라 그러죠 civic engagement 를 위해서 이제 참여하는 건 좀 목적 의식이 다르다고 생각해요. 배드민턴이나 서예나 그것은 당연히 자발적으로 재밌으니까 다른 한인들과 어울리기 위해서 참여하는 것은 아무런 문제가 없지만 미국에서 제가 좀 더 느끼는 것은 그리고 이것은 제가 생각하기에는 미국과 브라질에서 한인 사회가 느끼는 본인들의 어떤 사회적 지위 스스로를 지켜내야 된다는 그런 그런 의식이 다르다고 생각하기 때문인데 뉴욕 같은 경우만 해도 한인들이 되게 많기는 하지만 자신의 어떤 흥미가 아닌 한인 청소년 장학금 재단 예를 들면 혹은 그 미서류가 그저 불법 체류라고도 하는데 미서류 추방을 앞둔 한인 청소년들을 보호하는 그런 그룹 혹은 그 저소득층 가정들을 지원하는 그룹 혹은 여러 비영리 단체에 이렇게 돈을 모아서 전달해주는 그룹 같이 남을 위해서 활동하는 단체들이 굉장히 많은 걸로 저는 이렇게 알고 있거든요. 그들이 왜 이걸 작동을 할까? 그리고 그들은 왜 자신 이상의 타인에 대해서 생각할까? 공동체에 대해서 생각할까? 그렇게 생각하고 있어요. 네. Acredito que né, essas organizações, essas associações têm um propósito um pouco diferente. Uma associação geral, de uma associação geral dos coreanos, etc. Acho que uma coisa seria algo em torno de diversão, né? Diversão ou paz, etc. E outra coisa seria algo mais grandioso, que é que eles lutam ou atuam por uma causa. E essa causa, em geral, acaba sendo mais um engajamento civil, né, que essas organizações teriam. Se eu dar um exemplo dos Estados Unidos, ele é um pouco diferente. Ele depende bastante pela posição que aquela comunidade tem na sua sociedade local e também os entendimentos. Alguns exemplos que eu posso dar em caso do Nova York é que Nova York tem bastante atuações. Por exemplo, tem uma fundação que dá os bolsas e também tem alguns grupos de pessoas que apoiam as pessoas que estão em ilegal, para os jovens que estão em ilegal, para que eles não sejam deportados do país, ou até então de atuação diante da baixa renda. Então tem bastante organizações do tipo. 그래서 이런 팟캐스트도 본인의 흥미도 분명히 있겠지만 사실 어떤 시민 의식을 이 청취자들한테 고양시키고 혹은 그들이 이제 사회에 참여할 수 있게 이런 여러 주제들에 관심 있게 하려는 것이 목적이듯이 단순히 흥미를 넘어서 좀 불편한 지점 그리고 자신의 어떤 성공 외에 타인과 같이 공존하는 방법 혹은 커뮤니티에 자기가 어떤 헌신하고 참여하는 방법이 더 많을수록
저는 시민 의식이 더 높은 사회라고는 생각해요. 네. Então eu acredito que isso seria mais papel da cidadão em si, né? Como um dos integrantes do membro de cidadão da comunidade local e sociedade. A gente pode dar um exemplo do próprio seu podcast. Acredito que esse podcast pode ter começado pelo prazer, paixão que você tem, mas eu vejo que você também tem um engajamento civil como cidadão em querer emitir as mensagens, de trazer as pessoas diferentes para que as pessoas diferentes consigam participar da sociedade em si. Eu acho que isso é uma coisa um pouco além da paixão ou uma satisfação pessoal de diversão que o indivíduo tem. E principalmente a gente poder conviver com os outros, sacrificar para que a comunidade esteja melhor em si. Porque a gente está... assim, complementando então a pergunta, porque as pessoas podem se juntar por conta de uma dor, como a gente estava conversando, para combater um racismo, ou se juntar por conta de uma diversão, como, por exemplo, um tênis. Eu tenho a impressão de que entre as diversas associações coreanas de alguma coisa que tem no Brasil, a associação que teve mais sucesso em passar o bastão para a próxima geração e continuar aquela associação foi a associação de tênis. Que é a associação de tênis... Inclusive você faz parte, não faz, já? Não, eu jogo. Você joga tênis? Participar, não participo. Tá. Mas você consegue ver de pessoas da segunda geração já participando muito mais, engajando. E tênis é um tênis, você não precisa saber falar a língua. Por que a necessidade de jogar tênis entre coreanos, por exemplo, entendeu? Será porque a gente realmente não consegue entrar nos clubes de tênis brasileiros e jogar lá também? É muito caro? Qual seria esse motivo, por exemplo? Né? 저는 그 감독님한테 다른 앵글에서 또 질문을 하고 싶습니다. 우리가 뭐 이렇게 하나의 커즈 같이 무슨 뭔가의 아픔이나 무슨 문제를 해결하기 위해서 우리가 이렇게 공동체를 만들어서 활동하는 그런 사례도 있고, 그리고 말씀하신 대로 우리가 이제 일종의 우리의 흥미를 위해서 또 뭐 취미를 위해서 뭐 테니스를 하고 뭐 그렇게 이렇게 운영이 되고 그렇습니다. 근데 이제 브라질 같은 경우에는 제가 흥미로운 게 있는데, 그거를 이제 우리 감독님한테 질문드리고 싶은 게, 아마 2세대들 중에서 가장 활발하게 활동을 하는 협회가 테니스 협회인 것 같습니다. 그래서 이 테니스 협회는 이미 1세대들뿐만이 아니라 2세대들의 참여도 굉장히 많습니다. 근데 이런 우리 2세대 친구들이 이미 브라질 사회의 하나의 구성원으로서 되게 참여를 많이 하고 있는데, 그럼에도 불구하고 왜 이들이 브라질 사회에 있는 그런 클럽들 에 들어가지 않고 한인들끼리 모여서 활동을 하는지, 이것에 대해서 감독님이 보시는 관점은 어떤지 질문을 드립니다. 서로가 더 편하기 때문이 아닐까요? 네, 그러니까 제가 미국에서 그 교회를 나가기 시작했어요. 이제 처음에는 이민교회, 그러니까 어르신들 계시고 한국어 서비스 하시는 데를 가다가 조금 또래 친구들을 더 만나고 싶고, 저도 이제 영어권 교회를 나가고 싶다 해서 와이프랑 이제 새로운 교회를 찾다가 어떤 교회를 갔는데 한 95%가 코리안 아메리칸 세컨드 제너레이션이더라고요. 이 친구들은 왜 미국 다른 주류교회에 가지 않고 자기네들끼리 모여서 예배를 드릴까? 그게 익숙한 거죠. 거기가 편한 거고, 또 미국 다른 타인종은 모르는 자신들만이 공유할 수 있는 유대감이 또 있고 비슷한 경험이 있으니까 거기 안에서 이제 편안함을 느끼는 것 같아요. 근데 사실 그것은 비단 한국 커뮤니티뿐만 아니고 대부분 이민 커뮤니티, 혹은 뭐 아프리칸 아메리칸, 혹은 주위시 아메리칸, 팔레스타인 아메리칸, 다 자신만의 어떤 부족, 트라이벌리즘일 수도 있겠지만 결국 자신의 에트닉 커뮤니티 안에서 활동하는 것은 자연스럽고, 물론 거기에 안에서만 속박되면은 뭐 어느 정도 문제가 있을 수 있겠지만 어떤 긍정적인 그런 교류 자체에 대해서는 저는 회의적으로 보진 않습니다. Eu acredito que é porque é confortável, né? Acho que essa seria a resposta sobre o questionamento. Eu comecei a andar na igreja, e eu comecei em uma igreja dos imigrantes, onde tinha várias gerações. Então eu
eu quis me enturmar mais com jovens. Aí eu fui em outra igreja, que seria a igreja que mais ou menos 95% dos jovens seriam, pessoas seriam coreanos americanos da segunda geração. E por que esses 95% dos jovens não estão indo na igreja local, né, dos americanos em si? Desculpa. Acho que porque é confortável, é natural e também existe um consenso, algo em comum entre as pessoas em si. Mas eu posso afirmar também que isso não é uma coisa que somente acontece na comunidade coreana. Isso... Será que a gente faz de novo? Não pode, depois eu corto só as tosse. Tá bom. Isso não acontece apenas na comunidade coreana. Isso acontece também em comunidades judaica, palestina, afro-americanos e etc. Então seria um movimento muito natural de etnias em si. E obviamente também eu concordo que a gente não precisa ficar preso de nós limitarmos em participar esses encontros, grupos entre coreanos em si. Lógico que a gente também pode participar naturalmente em outros grupos caso nós queiramos. Então eu vejo mais um lado mais positivo sobre o assunto. Então, aproveitando esse link do ser mais confortável estar com pessoas parecidas, né? Indo para pergunta, que teve o Hallyu, né? Esse plano que a Coreia criou e esqueceu de avisar a gente da segunda geração. Vocês estão sofrendo aí em outro país, mas aprende coreano, se interessa pela cultura, porque um dia a nossa música, nossas séries vão conquistar o mundo e vocês vão poder também se aproveitar disso. Aí isso faz com que muitos não coreanos se interessem pela cultura coreana, pela música, pela comida, pelos filmes. E aí, trazendo para um problema prático, né? Ao mesmo tempo também, a gente está conseguindo se inserir mais na sociedade brasileira, na sociedade americana. Você vê chefes de cozinha coreanos, descendentes coreanos, fazendo ótimos restaurantes não coreanos também, por exemplo. Indo naquela ideia de ser mais confortável estar entre a gente, né? Até seja para jogar um tênis, por exemplo. E fazendo o link com o esforço do Jerônimo para conseguir criar uma associação. Nos dias de hoje faria mais sentido a gente tentar criar uma associação de gastronomia coreana, onde não coreanos que têm restaurantes ou trabalham com gastronomia coreana também poderiam se associar? Ou faria mais sentido a gente fazer uma associação de coreanos donos de restaurante ou de coreanos que não fazem restaurante coreano também poderiam participar e estar junto, dividindo seus problemas, dividindo suas dores, tendo ideias juntos e soluções juntos? 그래서 이제 이런 우리가 하나의 이제 공동체에서 자연스럽고 또 이제 편안한 사람끼리 이렇게 모여 있는 이런 거를 빗대어서 배경으로 이제 질문을 드리면요. 우리 한국이 대한민국 정부가 정부든 아니면 대한민국이 가진 한류라는 이런 기획 안에서 사실 이 한류라는 기획에 대해서 우리 한인들을 사실상 까먹었거든요. 우리 한류를 기획하시는 분들이 어쨌든 이거는 하나의 조크이지만 근데 이 한류를 통해 가지고 우리가 우리의 정체성이나 우리의 자부심을 다시 되찾는데 아주 큰 동력이 되었다. 그래서 이제 비한국인들 이제 한국인이 아닌 외국인들이 이제 한국 문화에 대해서 이제 관심을 많이 갖고 이런 분들이 이제 더 배우려고 하는 그런 사례들을 이제 많이 만들어줬는데 네. 그렇다면 감독님 생각에서는 우리가 일종의 외국인들이 운영하는 한식 협회 같은 그런 단체를 만드는 게 오히려 더 의미가 있는 것인지 아니면 왜냐면 한국인들도 이미 브라질 사회에 동화가 잘 되어 있어서 또 크게 이제 그런 요식업을 하시는 분들이 많으니까 이런 한국인들로만 구성이 된 외식 협회를 만들어 가지고 이런 관련된 문제나 어려움들을 이렇게 해결하는 것. 그러니까 이 둘 중에 어떤 단체가 더 사회에 어떤 단체를 만드는 게 더 사회에 더 의미가 있는 것인지 한번 의견을 묻습니다.
코리안 르네상스 시기라고 생각해요. 말씀하셨듯이 과연 어느 정도가 정부 주도로 이 르네상스가 시작이 됐는지, 아니면 한국의 사기업들과 그냥 자체적인 K-팝 산업 내에서 이거를 일으켰는지, 그것은 한번 뭐 따져볼 필요가 있다고 생각해요. 왜냐면은 정부가 너무 많은 크레딧을 가져가는 거에 대해서 저는 조금 불만족스러운 게 있거든요. 그리고 어떤 정부 주도로 문화를 세계에 전파한다는 것 자체에 대해서 회의감이 있어요. 결국 그들의 목적이 뭔데요? 모든 사람을 한국 사람처럼 만드는 게 그들의 목적은 아닐 테잖아요. 왜냐면 각자 모든 문화는 즐겨야 될 권리가 있고, 또 소비가 돼야 될 권리가 있지만, 또 존중해야 될 권리가 있고, 그렇기 때문에 한국 정부가 주도해서 한식을 세계에 전파한다는 그 컨셉 자체가 저는 이슈가 있다고 생각해요. 제가 아는 여기까지 우선 할까요? Aí. Acredito que nós estamos uma era de renascença coreana. E principalmente quando a gente fala do Hallyu, acho que a gente vale uma discussão profunda se o quanto que foi uma iniciativa do governo e o quanto que foi iniciativa das empresas privadas. Mas eu vejo que hoje quem está ganhando maior volume de crédito mesmo é o governo. E eu tenho bastante pensamento diferente sobre esse assunto, que o governo leve todos os créditos sobre o Hallyu que for criado. Porque até então, né, vamos supor, então qual que seria o objetivo do governo? É que todo mundo seja um coreano, todo mundo fale coreano através do Hallyu? Acho que isso é um ponto de reflexão que a gente tem que pensar. Principalmente, né, nós temos um princípio que a gente tem que saber respeitar um ou outro e não ultrapassar, né, não passar dos limites sobre a outra cultura em si. 제가 아는 사람 중에서 뭐 해외에서 이제 투어 가이드 하는 사람이 있는데, 이 사람이 말하는 게 자기 투어 하러 온 사람들 중에서 선진국에서 온 사람들은 자신의 정부를 비판만 하고, 그리고 좀 개발도상국에서 온 사람들은 자기 정부와 나라를 칭찬만 한대요. 그러니까 저는 여기서 굉장히 많은 힌트를 얻었어요. 한국이 우리 문화가 이렇고, 우리 음식이 이렇고, 우리 음악이 이렇고, 우리 역사가 이렇고, 늘 자랑하는 그 자세 자체가 어떤 열등감에서 나오는 게 아닌가. 우리는 사실 그 열등감에서 살 수 있는 시대보다 훨씬 더 앞서 나가고 있다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 글쎄요, 해외에 한식을 하는 사람과 현지인과 주류에서 주류 진출해서 하는 한인들 지원을 어디에 해야 될 거냐, 이거는 글쎄 잘 모르겠어요. 네. 또 한인만 지원하는 것도 이제 문제가 될 수도 있으니까 어려운 질문이라고 생각해요. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele trabalha como guia, né? Guia coreano. E ele me fala assim que as pessoas em gerais que vêm do países desenvolvidos, eles fazem uma crítica severa ao seu próprio governo. Já quando eu vejo pessoas que vêm de países subdesenvolvidos, eu não vejo muito. Ele me contou que não vê muito que as pessoas criticam o seu país em si. Obviamente, nós, assim, com o Hallyu e tal, a gente sempre almeja ser melhor, o melhor e etc, né? Mas a gente também não precisamos estar preso no senso de inferioridade, de todo momento ficar gritando que nós somos melhor. Porque nós já estamos à frente. Então, o próprio Hallyu e a cultura em si. Agora, respondendo à tua pergunta sobre um coreano entre os coreanos que atuam com gastronomia, fazendo muito bem, já inserido muito bem na sociedade, montar uma associação, ou entre os brasileiros, os não coreanos, montarem uma associação da culinária gastronomia coreana, honestamente eu não tenho muita resposta sobre isso. Mas o que eu acho que não precisa ter um incentivo do governo em si para montar uma associação em relação a esse tipo em si. Falando então dessa questão de você tentar
de se sentir mais confortável com pessoas parecidas, né? E a gente termina o documentário do Jerônimo vendo a luta de Jerônimo conseguir fazer uma associação coreana em Cuba, e depois a gente vê parte da sua família, coreanos cubanos, migrando para os Estados Unidos, né? Não sei se a palavra certa seria migrando ou se exilando nos Estados Unidos. E aí eu fico imaginando, então, eles lutaram tanto para ter uma associação cubana-coreana, e aí chega nos Estados Unidos, o país que acho que é o país que mais deve ter associações coreanas no mundo, né? Ele sabe como está sendo a vida desses coreanos cubanos lá nos Estados Unidos. Eles acabaram também tendo contato com essa identidade coreana, ou eles acabaram ficando cada vez mais com essa identidade cubana mais fortalecida, né? Porque eu imagino que eles devem estar indo para os Estados Unidos, imaginando agora ter uma nova vida nos Estados Unidos, um país aprendendo inglês também, uma nova língua, uma nova cultura. Mas aí tinha essa busca também pela identidade coreana, mas eu não sei se os coreanos de Miami estariam preparados para acolher eles como coreanos, né? Se eles enxergavam eles como coreanos também. 예, 우리가 이제 편한 사람들끼리 하나의 공동체를 이제 형성하는 그런 맥락에서 우리가 그 헤로니무 영화를 보면 그 이제 마지막 이제 엔딩 과정이 그 우리 헤로니무께서 이제 그 한인의 창립 과정이 있었고, 그리고 이제 가족들이 미국으로 이민이라고 하기는 그런지 아니면 망명이라고 하기는 좀 애매한데, 어쨌든 미국으로 이제 다 이주를 하시잖아요, 가족분들이. 근데 미국은 한인과 관련돼 가지고 이런 협회들이 되게 많잖아요. 그러면 헤로니모님의 이제 그 가족분들이나 자녀분들의 그 마지막 엔딩이 한인회를 결국에는 창립하는 과정에서 많은 우여곡절이 있었는데, 결국 이분들이 이제 그 미국에서 이제 마이애미로 가는데, 여기서 이분들이 뭐 쿠바인으로서의 이제 정체성을 다시 확립을 해서 살고 있는지, 아니면 한국인으로서 그쪽도 마이애미도 한인들이 있으니까 뭐 한인과 같이 어울려서 이제 한국인 정체성을 이제 지켜놔서 나가서 이제 그런 관련된 협회 활동을 하시는지 궁금합니다. 대부분 쿠바에서 미국으로 이주한 쿠바 한인들은 쿠바인으로서의 정체성을 강하게 갖고 있는 것 같아요. 뭐 그 이유는 여러 가지가 있겠지만 그들은 결국 쿠바에서 자란 스페니쉬를 사용하는 일원으로 자신이 더 편한 공동체를 찾기가 마련이고, 그건 대부분 이제 마이애미 쿠바 그 다이아스포라가 굉장히 또 크게 형성이 되어 있기 때문에 그 안에서 생활하는데 어떤 편안함, 그리고 그 안에서 생존이 더 중요하기 때문에 어떤 한인 커뮤니티와 긴밀한 접촉을 하고 살아가는 사람들을 많이 못 봤어요, 솔직히. Sinceramente, acho que dos pontos mais relevantes para esses cubanos coreanos que migraram novamente para os Estados Unidos seria a questão da sobrevivência. Então, hoje eu vejo que eles estão muito mais próximos aos cubanos, porque eles são cubanos, familiarizados com o espanhol, então é muito mais confortável. Então eles estão muito mais próximos dos diáspora cubanos do que coreanos em si. Até eu me enxerguei nessa situação porque em 2004 eu fiquei cerca de 6 meses em Londres e eu sou católico, e naquela época eu demorei para tentar descobrir se eu ficava mais confortável indo na igreja brasileira de Londres ou na igreja coreana de Londres, né? E até por uma questão de distância, porque as duas eram longe de onde eu morava, acabei ficando mais na igreja brasileira de Londres. Mas ao mesmo tempo eu sentia que não era muito diferente da experiência que eu tinha aqui no Brasil. E aí isso me trouxe também, acho que talvez esses primeiros questionamentos. Então eu imaginei que isso poderia ter acontecido com os cubanos em Miami. 본인도 되게 질문을 하시는 우리 본인 스스로도 좀 비슷한 경험이 있었다. 본인 같은 경우는 2004년도에 런던으로 이제 유학을 갔었는데, 본인은 천주교인인데 그때 내가 브라질 그 교회를 가야 되는 건지 아니면 한인 교회를 가야 되는지 그때 굉장히 고민이 많았다. 왜냐하면 두 교회가 본인이 있는 곳에서 되게 멀리 있었기 때문에 결국은 나 역시 나는 그 브라질 교회로 가게 되었다. 그렇게 이제 경험을 이제 공유를 해주셔서
본인도 약간 그 쿠바의 한국 한인들이 IML에 가서 다시금 쿠바인들과 동화가 된 거에 대해서 이해를 할 수가 있다. 네, 저도 이해할 수 있을 것 같은데, 글쎄요, 저 같은 경우는 해외에 가서 굳이 미국 커뮤니티를 찾지는 않는 것 같아요. Eu também consigo compreender, mas eu pessoalmente, aqui parênteses que também é coreano-americano, eu mesmo como coreano-americano eu não procuraria a comunidade americana fora do meu país. Mas aí tem uma observação, porque ele fala bem coreano, né? Eu consigo falar de uma certa forma. 그렇지만 감독님은 좀 다른 게 감독님께서는 한국말을 너무 잘하신다. Então, por exemplo, na missa em português de uma igreja brasileira, eu entendia bem o sermão, né? A pregação. E numa missa em coreano, eu não entendia bem 100% toda a pregação. 일단 본인 같은 경우는 그 미사를 참여를 하는데 브라질 교회에서는 이제 포르투게스로 다 진행을 하니까 그런 말씀이나 이런 거는 다 이렇게 이해를 하지만 한인 교회에서는 이제 그런 거를 한국말로 하기 때문에 잘 이해를 못 한다. Mas estar junto com as pessoas era mais confortável estar junto com os coreanos. 그렇지만 본인이 어울리기에는 한국인들과 있는 게 더 편했었다. Até porque é mais ou menos a realidade das igrejas coreanas aqui. A gente vai e não entende direito o que se passa no culto e na missa, porque é em coreano, mas é mais legal depois do serviço, né, da missa, estar junto com as pessoas ali. 결국에는 본인이 지금 여기서 갖고 있는 경험과 똑같다. 본인도 가고 있는 그 한인 교회에서도 다 한국말로 다 진행을 하지만 전혀 이해를 못해도 결국에는 이제 그 미사가 끝나고 교류를 하는 것 자체에 큰 의미가 있기 때문에 그렇게 참여를 한다. Coreano americano que não frequenta a igreja, ele tem muitas possibilidades para ter esse convívio entre coreanos. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Quem não frequenta a igreja dificilmente consegue frequentar alguma roda, alguma comunidade coreana. 그 한국인 코리안 아메리칸 그 이제 한국계 미국인 같은 분들은 이제 교회 활동을 그런 종교 활동을 안 하신 분들이 그런 한인 공동체에 참여를 할 수 있는 기회들이 있나요? 왜냐하면 브라질 같은 경우는 이런 종교 활동을 하지 않으면 사실상 큰 그 참여를 할 수 있는 그런 기회가 많지가 않다. 미국도 도시마다 달라요. Diferente pelas cidades. 그래서 이제 뉴욕과 LA 같이 혹은 시카고, 뭐 버지니아, 아틀란타 같이 한인 커뮤니티가 굉장히 많은 곳에서는 교회가 아니어도 참여할 수 있는 그런 다른 애비뉴가 분명히 존재하는데, 예를 들어 뭐 알래스카 혹은 뭐 시골, 조금 더 시골 마을, 뭐 미네소타가 될 수도 있겠고 다른 마을에서는 이제 교회가 늘 이민교회가 중추적인 역할을 하죠. 아직까지도 그렇게 하는 것 같고, 그래서 이제 sense of home, 그러니까 집 밖에서 sense of home을 찾을 수 있는 곳은 아무래도 대도시 빼고는 아직도 교회가 큰 역할을 한다고 생각합니다. Nos Estados Unidos ele varia, mas principalmente, mas tem umas características bem concretas. Cidades grandes onde tem bastante coreano, como Nova York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Virgínia, obviamente você sim consegue atuar independentemente sem se vincular a uma entidade religiosa. Já quando a gente fala de interior, como Alaska, Minnesota, você vai ter mais dificuldade de atuar naquela comunidade local coreana sem ter um envolvimento. Porque a igreja, a igreja ou uma entidade religiosa, ele acaba sendo um centro do palco e ele tem esse senso de como se fosse uma casa para os indivíduos que frequentam. Então eu vou jogar para a última pergunta, aquela que eu falei que não estava escrita, tá? Que não estava anotada. Vou fazer o link com ela. Deixa eu só pensar como que eu vou linkar. 아까 그 마지막 질문을 제가 할 건데요. 네. 그 이제 한국에서 사람들 애 낳고 싶지 않은 그거에 대해서 얘기할 건데요. 네, 좋아요. 그 전에는 a impressão minha, voltando então aqui para a gravação, a impressão minha ou a diáspora coreana, o país, a Coreia, o governo coreano, ele tem uma preocupação, um interesse maior nos seus expatriados
do que outros países que tiveram uma diáspora também. Porque até onde eu sei, recentemente foi criado até um ministério só para o expatriado, né? Só para os imigrantes coreanos. Quando falar expatriado seria Acho que será que expatriado é a melhor palavra? Não. O que a gente, né? nós. Sós. Overseas Korean. Eu vou voltar aí à pergunta. A impressão minha, ou a Coreia tem um interesse maior na sua população que migrou para fora do que outros países que também tiveram uma diáspora. A gente vê, inclusive, recentemente na Coreia, a criação de um ministério só para os coreanos que moram fora da Coreia, né? Existe isso também em outros países que tiveram uma diáspora? E se existe, e por que a Coreia tem tanto interesse na gente nos coreanos que 사이런 다 코레아. 그 본인이 갖고 있는 이게 편견이라고 할지 모르겠지만 아니면 잘못 이해를 하는 건지 모르겠는데 지금 한국 같은 경우는 재외국민에 대해서 관심이 많은 걸로 보인다. 한국 정부에서 특히 재외동포청을 만들고 이렇게 활동을 많이 하시는데 이런 부분들이 다른 국가들, 다른 이제 국가들 디아스포라가 많은 그런 다른 국가들은 어떤 식으로 하고 있는지 한국과 비슷하게 이런 식으로 무슨 청을 만들어가지고 하나의 정부 기관을 만들어서 좀 더 데디케이트하게 그런 펄리스를 하고 하는 건지 혹시 그거에 대해서 감독님이 아시는지 질문을 드립니다. 한국 정부가 재외 국민 오버시스 코리안 디아스포라에게 관심이 많은 것은 사실인 것 같아요. 그것과 관련해서 지원 정책이 되게 잘 돼 있다고 생각해요. 예를 들어 한글학교 같은 지원을 세계 전역에 있는 한글학교에 다 지원금을 보내거든요. 그리고 한인회 같은 경우도 한인회 정부 보조금이 지급이 되고 그런 면에서는 되게 앞서 있는 것은 사실이지만 한국 내의 국민 인식, 그러니까 한반도 안에 사는 한국인들의 재외 동포를 생각하면 어떻게 느끼느냐라는 질문에는 사실 부정적이거나 무관심이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 한국 정부의 정책과 국민들의 인식 수준은 굉장히 큰 간극이 우선 존재한다. É verdade que o governo coreano tem atuado muito ativo, né, quando se trata o assunto de overseas Korean ou coreanos que residem, imigrantes coreanos em geral. A gente consegue ver claramente suas políticas de subsídios, né? Por exemplo, quase a maioria das escolas coreanas recebem subsídio, né? Escolas coreanas espalhadas no mundo inteiro e também muitas associações coreanas também recebem subsídio. Então, realmente nesse quesito, o governo coreano, a política pública diante do Overseas Korea, ele é bastante avançado. Mas agora eu posso também destacar algum aspecto. Por exemplo, o consenso ou o próprio entendimento de um coreano sobre o assunto de coreanos imigrantes em si, na verdade não tem muito interesse não. Os coreanos em si locais não têm muito interesse aos coreanos imigrantes. E também há uma percepção bem negativa. Então o que eu posso afirmar, existe um gap grande entre os coreanos que vivem na Coreia, como eles interpretam esse assunto e a atuação do governo em si. 이제 가장 재외동포 정책, 디아스포라 정책이 잘 된 나라는 아무래도 이스라엘이겠죠. 왜냐면은 이스라엘 자체가 디아스포라에 의해서 1948년에 세워진 나라이기 때문에 그들은 이제 어떤 디아스포라 양성 정책, 그러니까 정체성 강화 정책도 강하고 또 디아스포라들에 의해서 이스라엘 모국 방문, 이제 FLC, 우리 OKF 같이 그런 정책도 잘 돼 있고 또 어떻게 유기적으로 관계를 가져가야 되느냐 이런 고민들이 굉장히 많이 되어 있는데 국가적 차원에서 어떤 디아스포라를 관리하거나 지원하는 정책이 그렇게 많이 발달된 나라들이 생각보다 저는 없다고 생각해요. 그런 면에서 대한민국은 잘 되어 있는 건 사실이죠. 하지만 이게 뭐 순전히 그냥 재외동포들의 안녕과 성공을 위해서 존재하느냐 아니면은 그 기원이 어떤 체제 경쟁, 북한이 있었고 해외 동포들을 어떻게 최대한 더 자신의 이념적으로 자기 편에 만들 수 있겠냐, 이제 이 기원에 대해서는 또
한번 생각해볼 여지가 있다고 생각합니다. E respondendo à tua pergunta, onde você perguntou se existe algum exemplo dos outros governos, eu acredito que o melhor exemplo seria o Israel, porque é um país que ele foi constituído pelos diásporas, né, no 1948. Existe sim uma atuação muito forte do governo de Israel em relação de estabelecimento da identidade, política contínua, um relacionamento muito mais ativos, né, entre os locais e os diásporas, etc. Inclusive, Israel também tem bastante política pública, bastante programa de governo onde convida os diásporas no local, assim como a OKA, né, que agora mudou de OKF, né, a OKA faz com o FLC, com os jovens. Mas eu preciso afirmar também que qual que é a origem, né, que o governo coreano tem se interessado, tem atuado bastante no assunto de Overseas Korea. Acho que quando a gente for pela origem, existe sim sobre uma briga da questão da propaganda entre o governo sul e o governo do norte. Então, o quanto o governo ele consegue ter mais aliados, mais simpático ao próprio governo do sul diante dos Overseas Korean. Essa é a origem do começo da história. Mas também a gente não pode negar que que o governo coreano tem atuado ativamente. Mas será que o governo coreano ele realmente atua para um bem-estar ou sucesso de um Overseas Korea? Aqui eu jogo uma dúvida sobre o assunto em si. Até porque, fazendo um link assim, a imigração coreana aqui no Brasil cresceu muito, principalmente na década de 70. A gente ouve muito casos, né, a história de como a Coreia era um país extremamente pobre e acabou enriquecendo através da forma que investia em educação, em estrutura, né? O famoso milagre do Rio Han, por exemplo, né? Que o pessoal fala. E a gente então cresce aqui no Brasil com esse imaginário do sucesso do caso coreano. Uma empresa que cresce muito, de uma forma muito acelerada, de uma forma muito intensa ou agressiva, por exemplo, uma empresa que extrai recursos naturais, onde ela está tendo uma demanda muito grande, então ela começa a extrair muito e vender, só que ela não se preocupa, né, com o futuro, a ponto de ela esgotar todos os seus recursos e depois não ter mais para onde crescer. A gente não pode falar que é um caso de sucesso. O mesmo não aconteceria, por exemplo, com o caso da Coreia, onde é um país que enriqueceu muito, tem uma baita estrutura hoje, mas tem uma das taxas de natalidade mais baixa, né? As pessoas não estão querendo ter filhos na Coreia. Então isso poderia ser visto como um sucesso também, porque o gancho que eu fazia antigamente acho que eles estão preocupados conosco porque não está nascendo gente lá, então eles querem que a gente volte. 저희 이제 브라질에서 거주를 하는 한인 이민들은 아무래도 한국에 갖고 있는 이미지가 이제 70년대 때 한국이 굉장히 이제 가난해가지고 그래서 이제 한국이 이제 교육이나 뭐 인프라 투자나 이런 여러 가지 복합적인 투자를 통해 가지고 한강의 이제 기적을 이뤄낸 굉장히 성공적인 케이스라고 이렇게 보여지는데, 근데 본인이 그 좀 다른 예를 들면 하나의 그 천연 자원을 개발을 하는 회사가 있어요. 이 천연 자원을 개발하는 회사가 매일같이 굉장히 어그레시브하게 추출을 한단 말이에요. 그래서 그래야지만이 이 회사가 돈을 벌 수 있기 때문에. 근데 사실상 이 회사는 자원에 기반한 회사이기 때문에 자원이 고갈이 된다면 결국에는 이 회사의 미래는 굉장히 한정되어 있어서 과연 이런 회사를 우리가 성공적인 기업이라고 부를 수가 있는가? 이 사례를 봤을 때 한국 같은 경우는 지금 굉장히 성공 사례로 이렇게 많이 비춰지지만 지금 전 세계에서 가장 낮은 출생률을 이제 보여주고 있어서 이 낮은 출생률과 그리고 출생률이 낮기 때문에 재외국민들이 다시 한국으로 돌아와 가지고 한국에서 이제 그런 이런 인구적인 부분들을 채워주기를 희망하는 것이 아닌가, 그 부분에서 어떻게 생각을 하시는지. 되게 통찰적인 분석이라고 생각하고요. Grande insight. 한국이 여태까지 어떤 경제 성장 혹은 지금 우리가 말하는 한류 홍보, 그러면서 어떤 국가의 성공적인 모습을 보여주려고 하는 현실 이면에는 출생률이 가장 낮을 뿐더러 자살률도 가장 높고 또 행복 지수도 가장 낮아요. 그러니까 청소년기 그리고 중년기에
자기가 느끼는 행복감이 가장 낮은 나라예요. 그리고 또 경쟁률도 가장 심하고 하지만 생산성은 가장 낮고 그러니까 이런 굉장히 mosun적인 이면이 존재하는 게 분명한 나라인데 여기까지 우선. É um grande insight, novamente, tá? Realmente, existe um outro lado da moeda dentro do sucesso, o crescimento acelerado do governo coreano, sim. Hoje a Coreia, ela sim representa com uma baixa natalidade, que fica no topo do ranking do mundo, mas não somente isso, uma baixa taxa de felicidade, seja adolescente ou também os adultos e mais velhos também. E outro ponto também também a grande taxa de suicídio dos coreanos em si. Então, hoje, dentro desse sucesso, existe sim outro lado da moeda que acelera, incentiva muita concorrência que acaba oprimindo o bem-estar do ser humano em si. 우리나라가 이제 일제 강점기와 전쟁을 지나면서 산업 시대를 거치면서 우리도 남들처럼 잘 살아보자. 그렇기 때문에 굉장히 열심히 일하고 또 생산성을 최대한 가동시키고 그리고 교육을 많이 시켜서 최대한 어떤 국가적 인재로 양성하는 게 주된 목표였다면은 지금은 저는 그 정도 어느 정도 우리가 희망하는 선에 도달을 했다고 생각하는데 여기서부터는 국가적 어떤 비전이나 방향이 더 이상 어떤 무한 경쟁 체제 아니면은 뭐 선진국 반열에 오르는 것 여기서 더 나아가서 어떤 개인의 행복 그리고 복지 이쪽에 더 맞춰줘야 되는 게 어떤 흐름이 아닌가. 하지만 우리는 아직도 옛날 방식을 고수하면서 하기 때문에 젊은 세대들이 아이를 낳지 않기 원하는 게 아닌가. 어떤 비교 의식과 경쟁 안에서 아직도 살아가고 있기 때문에 그렇기 때문에 저는 국가 차원에서 어떤 재외동포를 인식하는 방법도 우리가 출생률이 부족해서 인구가 부족하기 때문에 우리를 채워주는 혹은 이민자들을 받아들일 때도 어떤 앞으로 우리가 출생률을 해결하기 위한 하나의 도구로 사람들을 바라보는 시선이 굉장히 불편하고 거기에 문제 제기를 합니다. É, isso mesmo. O país, a Coreia, sim, ele passou desde a colônia japonesa, uma industrialização. O país inteiro trabalhou muito duro, né, para criar para ter uma indústria de alta produtividade e também um investimento pesado com resultado de alta educação. Acho que hoje a Coreia já está já chegou num patamar que está muito bem. É um patamar bastante esperançoso. Mas ainda assim existe dentro, internamente, um pensamento mais antigo, né? Mesmo pensamento como olhava décadas mais antigas, que gerar concorrência, continuar com o trabalho árduo, educação, onde a gente gosta de comparar entre si, né? Então, a gente continuamos com essas percepções antigas, com os hábitos antigos, mas hoje realmente necessita uma mudança do caminho mesmo, como olha o país em si. Por exemplo, eu poderia falar da própria felicidade da pessoa ou a questão do benefício social, que poderia ampliar ainda mais. Eu também concordo também, e eu tenho mesmo uma visão de desconforto que o governo ele acaba olhando, né, os overseas Koreans, né, os coreanos diáspora, como se fosse uma ferramenta sobre o problema que ele possui e como ele poderia resolver isso em si. 최근 미국 그 US 뉴스에서 세계 인종차별 국가 순위를 매겼어요. 그래서 한 79개 국가 조사가 됐는데 그 중에 대한민국이 9위를 했어요. 외국인에 대한 어떤 혐오 감정, 특히 이제 백인이나 이제 서구 국가가 아닌 동남아시아나 뭐 다른 개발도상국에서 오신 사람들을 이제 차별적으로 대한다는 거죠. 제가 하고 싶은 말은 어떤 다양한 사람들이 평화롭게 사이좋게 공존하는 방법에 대해서 과연 대한민국이 그 습성을 체득하고 있느냐. 왜냐하면 우리나라에서
가장 폄하하는 대상 중에 하나가 조선족들이거든요. 중국에서 온 한인들, 그리고 북한에서 온 사람들, 탈북자에 대한 편견도 굉장히 아직도 강하고, 그렇기 때문에 제가 늘 말하는 것은 디아스포라가 희망인 게, 한국의 디아스포라의 존재들이 새로운 동력을 불러일으킬 수 있다고 주장하는 이유가, 우리는 각자 현지 국가에서 다른 민족과 다른 인종과 평화롭게 살아가는 법을 의식적이든 무의식적이든 그냥 알고 있잖아요. 그렇기 때문에 우리의 어떤 스토리, 그리고 우리가 평화롭게 공존하는 법을 이미 터득하고 있기 때문에 우리로 인해서 대한민국이 큰 영감을 받을 수 있는 부분이 분명히 있을 것이다. 특히 분단 국가로서 북한과 국경을 마주대고 살아가는 나라로서 평화적 공존은 대한민국이 어떤 한 선택사항으로 할 수 있는 게 아니고, 앞으로 먼 미래를 바라봤을 때 반드시 갖고 있어야 될, 깨달아야 될 그런 저는 가치라고 생각해요. 그렇기 때문에 정리를 하자면, 어떤 무한 경쟁 체제에서 여태까지 살아왔지만 지금은 어떤 공동체성을 회복하고 개인의 행복이 중시되는 그런 사회가 돼야 되는데, 그걸 하기 위해서 디아스포라의 역할이 분명히 있을 것이다 라고 저는 생각을 해요. Recentemente, uma notícia nos Estados Unidos, ele ranqueou o nível de racismo entre 77 países, 79 países. E aí, a Coreia do Sul, né, ele ficou em 9º lugar. Coreanos são bastante preconceituosos e racistas, principalmente quando a gente se trata países subdesenvolvidos, trabalhadores que chegam na Coreia, que são países de sudeste da Ásia. Então, hoje o que eu vejo que a Coreia ele tem que entender e saber como criar os valores em como conviver em conjunto com outras populações em si. Ela está em processo de aprendizagem, mas quando a gente fala dos coreanos em si, coreanos são bastante racistas diante de um Joseonjok, que seriam os coreanos que migraram para a China no século passado, e também o 탈북자 seria os refugiados do Coreia do Norte para o Sul. Então, os coreanos eles realmente tratam muito mal essas pessoas. Nesse contexto, eu vejo que a diáspora coreana é uma esperança e ele vai ser um motor de mudança, né? Motor de mudança. Por quê? Porque o diáspora coreana ele já sabe conviver pacificamente com a população que seja diferente dele, seja diretamente ou indiretamente. Então, o país Coreia, que é um país dividido entre o Sul e a Coreia, o Sul e o Norte, ela tem essa missão. Ela tem essa missão de tem que saber conviver com os outros e também pacificamente, porque a gente também precisa conviver pacificamente com com a Coreia do Norte em si. Então, eu acredito que isso seria um valor muito importante que a diáspora coreana consegue trazer para a Coreia, porque eu acredito que a comunidade que consiga conviver e também priorizar bastante a felicidade da pessoa é o caminho que o país tem que seguir. Muito obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir resolver meus problemas de noites mal dormidas, tá? Mas acho que eu estou conseguindo aos poucos organizar mais meus pensamentos. 굉장히 감사하고, 그리고 본인이 헤로니모 영화를 봐가지고 굉장히 터치한 부분들 때문에 불면증이 있었는데 이거를 과연 해결할 수 있을지는 모르겠지만 그래도 상당 부분은 봉합이 되었다. O diretor pretende fazer mais filmes que trazem mais dúvidas ou agora trazem mais respostas para essas questões? 감독님께서는 앞으로 이렇게 대중들에게 질문과 다웃을 주는 영화를 계속 만드실지, 아니면 이제는 관중들에게 답을 줄 수 있는 그런 영화를 만드실지 궁금합니다. 답을 줄 수 있는 영화를 만들 수는 없다고 생각해요. Não acredito que eu consiga fazer um filme que consiga dar respostas. 왜냐하면 답을 알고 있다고 생각하고 전하는 역할은 프로파간다로 하니까요. Porque se já tem resposta, isso seria mero propaganda. 그러니까 저도 사실 저는
이런 팟캐스트를 할 때 어떤 authority가 있는 권위가 있는 사람으로서 말한다고 생각하진 않고요. Eu não tô com uma posição, quando eu tô participando de um podcast assim, eu não tô numa posição que eu tenho autoridade sobre o assunto para falar com vocês. 그냥 스토리텔러로서 Storyteller, 이 주제에 대해서 같이 고민하고 씨름하는 사람 중에 하나로서 uma pessoa que também tem um pensamento profundo sobre esses assuntos. 그냥 제가 하는 고민과 그 방향성을 던져주는 거라고 생각해요. E jogar, né, os caminhos, né, que sobre essas discussões que nós estamos tendo diante desse assunto em si. 그런 면에서 언젠가부터 제가 생각한 거는 저는 한인 디아스포라를 주제로 삼고 있긴 하지만 이거는 사실 한인들에게 국한된 것은 아니고 더 보편성을 갖고 있다. 그러니까 universality through particularity. 그러니까 특수성을 통한 어떤 보편적 이야기를 하고 싶은 그리고 그것은 한인뿐만 아니고 모든 사람이 공감할 수 있는 주제 의식이 아닌가라고 생각을 해요. Então eu penso, apesar que a diáspora coreana é um assunto bastante específico, mas é um assunto que também pode ser universalizado. Então pode ser mais popular para os outros também. 앞으로 계속 한인 디아스포라 관련 이야기를 하고 싶은 마음은 있습니다. Eu tenho intenção de continuar falando sobre a diáspora coreana. Seria bastante interessante, né, a gente poder continuar acompanhando esse trabalho, mas aí os filmes têm uma dificuldade do acesso, né? Como que, por exemplo, se não fosse esse festival, como que a gente teria assistido Jerônimo ou teria assistido outros filmes, por exemplo, né? 그 우리 감독님 그 영화를 보는 방법이 너무 제한적이다. 사실 이번에 그 한인 이민 영화제가 아니었다면 우리가 볼 수가 없었는데, 그럼 우리가 앞으로 어떻게 하면 우리 감독님의 작품을 볼 수 있는지. 네. 우선 초선하고 헤로니모 둘 다 이제 vimeo.com에는 올려져 있어요. 거기를 통해서 이제 purchase를 할 수 있고 헤로니모 같은 경우는 적어도 미국에서는 뭐 애마존, 유튜브, 애플 TV까지 있어요. 하지만 브라질에서는 접속이 가능하지 않을 수 있는데 Vimeo는 둘 다 있어요. 네. Seria possível pelo Vimeo. E no caso do Jerônimo, ele já está um pouco mais distribuído, mas não sei se o acesso no Brasil seria possível, mas lá nos Estados Unidos já está disponível no Amazon, Apple TV, YouTube. E ele pode adiantar já qual que é o próximo trabalho? 근데 감독님 그러면 혹시 그 다음 작품에 대해서 혹시 조금 스포일러를 해주실 수 있는지? 다음 작품을 시작하진 않았지만 작년에 재미 한인 의사 선생님 중에서 북한에 들어가서 북한 장애가 있는 아이들을 치료하는 의사 선생님을 만났어요. 근데 그분이 지난 13년간 북한에서 생활하면서 북한의 가장 어떻게 보면 사회적으로 저변에 있는 가장 심적으로 가난한 가정들 그들을 치료하면서 느꼈던 어떤 굉장히 많은 감동적인 에피소드들이 있는데 이분을 쫓아서 북한에 들어가서 그 어려운 가정들을 통해서 아까 제가 잠깐 언급했던 공동체성의 회복을 주제로 영화를 만들고 싶다. 왜냐하면은 그들을 통해서 선교사님께서 그 의사 선생님께서 말씀하시길 나는 한반도의 회복을 미리 경험하고 있다 이렇게 말씀하셨거든요. 그게 저한테 굉장히 감동적으로 다가왔기 때문에 이거는 롱텀 프로젝트야. 뭐 제가 다 1, 2년에 해결할 수 있는 것이 아니고 북한의 문이 열려서 제가 언젠가 이들을 촬영할 수 있을 때 꼭 한번 만들어보고 싶은 프로젝트입니다. Não estou preparando ainda o próximo filme, mas eu conheci recentemente um médico coreano-americano que tem atuado muito forte na Coreia do Norte. Ele tem atendido deficientes norte-coreanos há mais de 13 anos. E esse médico é uma pessoa que está muito perto das pessoas, da população mais carente da Coreia do Norte. Então
Então eu desejo muito acompanhar ele ir para a Coreia do Norte, mas não é um projeto bem simples, porque hoje não existe uma porta para entrar na Coreia. Isso tudo teria um enredo, algo a ligar, algo ligado que o que eu venho falando bastante, que é a recuperação dos valores de uma comunidade em si, tá? E uma coisa interessante que esse médico falou para mim, que esse médico ele disse para mim que ele já está acompanhando a recuperação do relacionamento das duas Coreias no Península. Então eu gostaria, mas não é um projeto de curto prazo, porque existem muitas barreiras que estão em torno disso. Espero poder vê-lo novamente aqui no Brasil, divulgando esse novo projeto. 브라질에서 감독님의 다음 작품을 볼 수 있는 홍보를 하는 그런 기회가 있었으면 좋겠다. E mesmo que seja os debates, os estudos, tudo que ele tiver que ele acha que seria legal compartilhar com coreanos de diáspora de outros lugares, por favor, a gente está sedento por esse tipo de material. 그리고 특히 감독님께서 이런 코리아 디아스포라 관련된 뭐 패널이든 연구든 뭐 학술 자료가 됐든 간에 이런 게 있으면 다른 코리아 디아스포라들과 공유를 해주셨으면 좋겠다. 본인들도 이제 그런 자료에 대해서 굉장히 갈망하고 있다. 기쁜 마음으로. Então, mais uma vez, muito obrigado. 다시 한번 너무 감사하고요. Muito obrigado, Jai, por todo esse trabalho, tá bom? E por apresentar o diretor aqui pra gente. Deixar bem claro o disclaimer que eu posso ter errado algumas palavras, seja paciente. Difícil. Não, mas eu consegui entender boa parte do que ele falava em coreano, né? E aí, as coisas que eu ficava na dúvida, se a hora que eu entendi certo, pelo menos você conseguiu me esclarecer. Que bom. Tá bom? Então tá. E, bom, amanhã ele já está voltando para os Estados Unidos, né? Mas eu espero que ele tenha tido uma boa passagem aqui. E por último, só para finalizar, o que mudou do Brasil? Ele não é a primeira vez que ele está aqui no Brasil, mas o que mudou na visão dele do Brasil de lá para cá? Se essa questão até não precisa se prolongar muito, mas se essa questão de como o mundo está hoje bipolarizado, se ele consegue perceber também alguma coisa aqui, ou se foi uma estadia muito curta para conseguir também enxergar algo nesse sentido. 다시 한번 참석해 주셔서 너무 감사하고요. 마무리 멘트로 뭐 길게 얘기하실 필요는 없지만 그래도 간단하게 감독님께서는 이제 브라질을 한번 방문을 하셨으니까 마지막 방문했었던 시점과 지금이랑 무엇이 브라질이 달라졌는지 특히 지금 같은 저희가 이제 양극화된 그런 시대에 살고 있는데 이제 뭐 종합적으로 어떤 것들이 브라질이 달라졌는지 간단하게 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 이번 여행은 저한테 되게 겸허해지는 여행이라고 생각해요. 왜냐면은 지난 3번간 브라질을 방문을 통해서 저는 브라질 안에 재미 한인 사회에 조금이라도 이해가 있다고 생각을 했었어요. 그리고 저만 뭐 이게 위험할 수는 있겠지만 어떤 일반화를 한 경향이 있었는데 그 모든 일반화가 산산조각 무너져 버리는 그것은 저의 어떤 제가 가정을 했기 때문에일 수도 있겠지만 실제 브라질 사회의 변화가 일어나기 때문에 제가 그걸 캐치업하는 그런 과정일 수도 있겠죠. 어떤 이런 정체성의 문제 혹은 뭐 인종의 문제 혹은 어떤 평화로운 공존의 문제에 대해서 그 전보다 지금 브라질 사람들이 특히 브라질 한인들이 큰 자각과 어떤 그런 각성 혹은 깨달음을 통해서 또 계속 진화하고 있구나 이런 걸 굉장히 많이 느낀 순간이었고요. 이 어떤 대화가 어떤 끝이 아니고 시작점이 돼서 앞으로 우리가 미국에서 하는 미국 코리안 아메리칸은 코리안 아메리칸대로 뭐 중국에 사는 조선족은 중국 조선족대로 브라질에 사는 한인 교민은 또 브라질 한인 교민처럼 각자 어떤 정체성 여정을 우리가 지금처럼 계속 나누고 소통하고 서로 배울 수 있는 계기가 앞으로 계속 있었으면 좋겠습니다. 네.
Essa viagem, ele mencionou 겸허해진다. Eu não vou conseguir traduzir exatamente o 겸허해진다, mas eu diria deixou ele mais humilde, mais honrado, mas 겸허해진다. Humbling, humilde, 좀 어려운 é uma palavra um pouco difícil. Tá. Mas deixou ele mais honrado, mais humilde, porque ele tinha uma visão, um entendimento sobre a comunidade coreana em si, mas e também ele estava generalizando os entendimentos que ele tinha sobre a sociedade e a comunidade, mas isso tudo foi quebrado. Não sei se foi porque o diretor ele recentemente formou uma família, então mudança de valores que acabou afetando ou não, mas realmente ele deixou mais humilde e ele fica muito honrado quando nessa visita. Ele conseguiu perceber que existe muita mudança a própria comunidade coreana, não somente a questão da identidade, mas entre a procura do valor da comunidade em si. E eu também consigo perceber que existe uma reflexão muito grande entre os coreanos brasileiros em si sobre como pensar o seu futuro, o presente, etc. Eu gostaria muito que essa conversa seja o início e não que seja o final, e seja contínuo, mesmo que seja nos Estados Unidos ou na China, a gente compartilhando outras histórias que a gente vem encontrando nas outras localidades e sempre compartilhando as jornadas que vem tendo em diversos locais em si. Pode ter certeza que esse festival, né, fica até o agradecimento ao Centro Cultural e a exibição desse filme foi uma baita porta de entrada para muitas reflexões. Então, de novo, se alguém assistiu esse podcast sem ter assistido o filme, eu recomendo muito que assista, porque pode não trazer reflexões para agora, mas que com certeza em algum momento da sua vida vai trazer essas reflexões. 확실히 그런 이번에 그 문화원에서 진행하는 영화제가 저희에게 굉장히 많은 성찰을 할 수 있는 그런 계기가 되었다. Então tá. Muito obrigado. 감사합니다. Thank you. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo programa. Valeu.